Se você tem uma indústria, uma produção, né, que entrega um produto final ao cliente, um produto físico, alimento, tecnologia, metalurgia, plástico, papel, eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado, mas o que é o ideal? A gente vai produzir por estoque, a gente vai produzir por volume, de forma personalizada? E para isso, existem alguns modelos de produção que a gente costuma trabalhar. Alguns desses modelos, claro que cada um deles tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Depende muito do mercado em que você atua, depende do setor que você atende, a demanda do seu cliente. Então, tudo isso é fundamental para realmente encaixar o seu negócio no modelo de produção. Um modelo muito conhecido é o Make to Stock, é o MTS. É o quê? A gente produzir para estoque. Como que essa prática ela é utilizada? Ela é utilizada através de uma previsão de demanda. Porque quando você tem um volume muito grande, um padrão muito grande de produtos, mais fácil e otimizado fica essa produção. Claro que alguns riscos que estão inerentes é o alto custo com estoque, o alto custo para armazenamento, né? Porque a gente acha que ter estoque é só o custo da produção parada. Mas na verdade, ter o estoque, você gasta também, você precisa investir na gestão desse estoque, na manutenção, no controle dos produtos que entram, dos produtos que saem, das pessoas que movimentam esse estoque, do local que você precisa para armazenar. Então, tudo isso é fundamental para com que a gente considere uma produção para estoque. Claro que, em contrapartida, a gente tem os benefícios de uma alta otimização de produção. Você consegue, muitas vezes, investir em tecnologia, em maquinário realmente que vão auxiliar nessa produção e fazer com que a sua produção seja cada vez mais rápida. Então, isso também reduz em custo de produção. Um exemplo como esse que se enquadra é a própria Coca-Cola. Então, se a gente for pensar na Coca-Cola, com certeza ela tem uma produção voltada para estoque, mas também que busca a leitura de dados sobre o quanto esse mercado consome. Então, eu preciso entender como está a minha demanda atual, se for o caso, projetar um aumento ou então até mesmo uma redução, mas para que esse estoque seja cada vez mais assertivo. Outro modelo de produção é o make to order. O que significa isso? É você produzir por ordem, que aí sim significa sob demanda. Então, quando a gente tem uma produção sob demanda, claro que você atua com uma produção mais limpa, porque você reduz em questão de estoque, você atua com uma entrega específica para um cliente. Então, se você teve pedido, você produz. O que isso é positivo? Isso é muito positivo em questão de redução de custo com estoque, em redução de matéria parada, né? Então, a gente já viu todas essas questões relacionadas a um alto estoque. O que isso às vezes é um pouco negativo? Às vezes em questão do prazo de entrega para o seu cliente. Né? Se você receber muitas ordens ao mesmo tempo, pode ser realmente que você ultrapasse o prazo que você deu para esse cliente, porque você não conseguiu prever de uma forma tão clara essa demanda. Pode ser que a gente tenha momentos da sua produção que você tenha um boom de pedidos. Mas se a gente já tiver uma previsão do que já acontece, o que é normal, a gente tiver uma linha histórica, a gente já consegue também ter uma segurança mais clara e também se programar quanto a essa capacidade. Então, se eu sei que eu posso receber uma determinada demanda a mais, eu já tenho outros recursos que eu vou acionar para dar conta dessa demanda e aí sim garantir a minha produção. Então, esse é realmente o produzir sob encomenda. Um outro modelo que é muito utilizado é o Assemble to Stock. O que isso significa? É quando você tem já pré-determinadas peças semi-produzidas, né? Então materiais semi-acabados, que você consegue depois só configurar quando esse pedido chega. Você tem um equilíbrio entre um estoque intermediário, que você tem peças ali que são semi-produzidas. Quando você recebe esse pedido, você começa a atuar na produção desses pedidos. Né? Mas você tem uma possibilidade de flexibilização dessa personalização um pouco maior para o seu cliente também. Um exemplo que utiliza muito, uma empresa que utiliza, é a Apple. Então, até mesmo na montagem dos próprios notebooks, então, à medida que eles vão recebendo pedidos, eles vão fazendo as montagens de acordo com aquele pedido. Então, você tem diferentes tipos de peças, de componentes que podem estar na configuração daquele produto. Então, você tem as peças separadas e quando você recebe o pedido, você conclui esse produto. Um quarto modelo é o Configure to Order. O que isso significa? É quando você configura realmente todo um produto de acordo com a ordem. Ele é um pouquinho diferente do anterior, porque ele possui ainda mais personalização. Então, ele tem também produtos, peças, né, que já estão fabricadas, já estão sob estoque. Na hora da montagem, eles são elaborados e muitas das vezes eles ainda são personalizados. Eles ainda podem sofrer alguma outra modificação depois da própria montagem. Então, essa é a grande diferença também.
E por último, nós temos o Engineer to Order. O que isso significa? Quando você realmente projeta um determinado e um grande produto, né? Quando você tem um projeto para elaborar e conseguir entregar. Então, ele é praticamente todo personalizado. Então, ele tem um projeto, um cronograma a ser seguido a partir da chegada desse pedido. O que acontece muito com a Boeing. Então, ela recebe, ela não produz aeronaves para estoque, né? Claro que não. Então, ela vai produzir de acordo com a necessidade das empresas. Então, a gente precisa adaptar essa aeronave a XYZ, precisa ter isso, aquilo. E aí sim eles vão construir um projeto que vai ser elaborado especialmente para aquela aeronave. Então, por que ter a consciência sobre esses métodos de produção é importante? Porque a gente consegue muitas das vezes otimizar custos. Você percebe que desde a primeira classificação, que foi que tinha mais volume de estoque, a gente tem o quê? Mais escala, a gente tem produtos com menor valor agregado. Então, por exemplo, no caso da Coca-Cola, ela continua utilizando essa abordagem, não é uma abordagem antiga, mas é uma abordagem também estratégica para que a gente tenha plataformas e chão de fábrica específico com máquinas especializadas para dar maior rentabilidade a essa produção. Mas claro que aliado a uma gestão de dados, porque se a Coca-Cola, por exemplo, ela não consegue ter uma leitura clara do último cenário de vendas, das probabilidades de venda, no melhor cenário, no cenário ideal e no pior cenário, ela também vai ter um custo ali ou ela vai ter um custo de perda de materiais, ou então ela vai ter um custo de atraso de entrega. Então, claro, ela precisa ter uma leitura ali muito grande. Quando você vai descendo, né, desde quando a gente chega no último ali, que é realmente um projeto personalizado, você percebe o quê? Um super valor agregado. Então, você tem um projeto que é mais caro, um projeto que ele é muito personalizado, ele é detalhado, ele é mais demorado. Então, tudo isso impacta. Então, a gente tem o quê? Quanto menor essa produção, menor essa escala, maior o valor agregado. Então, é muito importante que você tenha essa leitura. Será que nesse momento que você está vivendo, a produção que você tem feita para estoque está funcional? Será que realmente a gente precisa fazer essa produção para estoque? Porque muitas das vezes o seu produto pode ser personalizado. Ah, é um pouquinho personalizado aqui, é um pouquinho personalizado ali. Então, será que às vezes você não consegue ter coisas mais padrões prontas, semi-acabadas, semi-prontas? E isso vai facilitar também no seu modelo. O que você precisa para tomar essa decisão, ou então adequar o seu modelo, é realmente analisar. Analisar, e como que a gente faz essa análise? Através de um controle de produção, qual que é o tempo que é gasto em cima de uma produção que é por estoque, qual que é o tempo que é gasto se eu tiver as peças semi-prontas, e se eu tiver totalmente personalizado, né? Então, a gente realmente precisa fazer alguns levantamentos de dados, das fichas técnicas do seu produto, do maquinário que você possui. Muitas das vezes, se você conseguir investir num super maquinário, vai ser muito positivo, mas ele só vai compensar se você produzir para estoque, porque ele vai ter uma rentabilidade muito alta. Então, talvez é até melhor você não fazer esse investimento em um determinado momento e continuar um pouco mais sobre encomenda, porque você evita uma produção em excesso, uma capacidade que você ao mesmo nem consegue atingir. Toda a decisão, ela é tomada analisando dados, analisando realmente o embasamento que você tomou, o embasamento que você estudou, balanceou em relação ao ponto positivo e ao ponto negativo. E claro que isso pode também mudar com o tempo, mudar com a forma de consumo ou a forma como você oferece seu produto. Bem, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que também precisa ter conhecimento sobre os métodos de produção. E aqui dentro da Alavanca a gente faz todo o sistema dentro da parte operacional. Então, desde o controle de eficiência, a análise, a cadeia de suprimentos, a produção de um produto, a mensuração desses modelos de produção, para com que realmente a empresa se adeque ao modelo mais ideal.